Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Letícia Oliveira da Academia do Neurodesenvolvimento. O tema de hoje é avaliação psicopedagógica. Eu recebo muitas dúvidas sobre esse tema, né? Então eu sempre digo, infelizmente a gente sai da faculdade sem ter uma base suficiente para preparar uma boa, uma excelente avaliação. Então é necessário fazer mentoria, fazer supervisão. Então já aproveita, você que está aí na dúvida, que ainda não sabe estruturar bem uma avaliação, e agenda comigo, tá? A sua sessão, seu atendimento. Bom, então, gente, por conta disso, muitas pessoas me perguntam, Letícia, se a criança já vem com laudo, eu devo fazer uma avaliação ou não? Bom, dentro do meu ponto de vista e da minha experiência, e isso vai de profissional para profissional, estou dizendo por mim, né? Eu vejo que a avaliação é necessária sim, tá? Porque você vai receber o laudo do médico, relatório de outros profissionais, né, de outros terapeutas, porém, você precisa também ter um olhar clínico dentro da sua avaliação. E se essa criança teve algum progresso ou algum regresso dentro desse período, né, que fechou o laudo? Então, você precisa avaliar as habilidades, como é que está a questão do desenvolvimento infantil dela, quais são os atrasos, quais são as dificuldades, tá? Então, a gente precisa ter uma anamnese, né, bem estruturada. Então, entra assim a anamnese, todo aquele processo, tá? De conversar com os pais, fazer investigação, sim. A outra pergunta frequente que eu recebo é, Letícia, a anamnese eu devo fazer no início, no meio ou no fim da avaliação? Depende do que você vai escolher, do que vai ser melhor para você, para o seu olhar clínico, tá? Tem autores aí dentro da psicopedagogia que falam sobre avaliação no início, que falam sobre avaliação no meio, que falam sobre avaliação no fim. Eu vou compartilhar a minha experiência, né? Muitos profissionais ficam com medo de serem contaminados, né? Como assim contaminados? Enfim, pelas informações que os pais trazem sobre a criança. Isso não acontece comigo, tá? Consigo separar bastante o que os pais trazem de queixa, a minha anamnese e o meu olhar clínico na avaliação propriamente ali já com a criança, tá bom? Então, tendo todas as informações aí, fica bem tranquilo. Então, eu faço a anamnese no início, tá? Porque eu vou colher os dados, eu vou ouvir esses pais, essa queixa, né, que os pais vão trazer e colher todas as informações necessárias, tá? E depois vou partir para o olhar, né, clínico, avaliando a criança, o brincar dela, o desenvolvimento dela. Você faz essa avaliação, é muito necessário que você tenha uma estrutura de atendimento, né, uma estrutura avaliativa. O que você coloca? Data, objetivos, tá? O que vai ser avaliado, você vai avaliar as funções executivas, tá bom? Aí me perguntam também, qual protocolo que você gosta de utilizar, qual material, recurso, né? Quando, né, a gente tá ali avaliando crianças, eu gosto de utilizar muito Portage, tá? Ele vem muito específico, detalhando sobre desenvolvimento infantil, né, o que a gente precisa observar. Então é um material excelente, mas você vai escolher esse material a partir do seu olhar clínico, tá? Dessa queixa, dessa anamnese que você colheu os dados, certo? Aí você vai conseguir decidir. Então, aí você vai partir para o planejamento das suas sessões, né? Que é bom você ter detalhado para você fazer as anotações, certo? Então você vai ver quais habilidades que essa criança tem em avanço, quais que estão em atraso, se está dentro da faixa etária dela, tá bom? E aí me perguntam também sobre materiais. Letícia, quais materiais que eu preciso ter para poder fazer a avaliação? Então vamos anotar aí, né? Então o que você vai precisar, né? Você vai precisar montar a sua planilha aí de organização, que é essencial para não ficar tudo solto. Você pode montar no papel mesmo, né? Ter um bloquinho de anotação, e aí vai, ou no computador, tá? Mas eu sempre oriento você ter um papel em mão, porque no computador a gente requer uma atenção maior ali para colocar em cada local. No papel, você já deixa organizado, já vai fazendo um rascunho, tá? Para você não perder nenhuma informação importante, tendo aquele olhar voltado ali para a criança, tá? Então você consegue fazer as anotações já separado ali na sua tabela, bem rapidinho, depois passa para o computador, tá? Eu utilizo os dois. Eu faço anotação no meu caderno de avaliação, depois passo para a tabela no computador, bom? Então, beleza. Então, você vai precisar avaliar muitas coisas, né? Avaliações genéticas, biológica, como é o tipo de ação parental que essa família tem, né? Com a criança, tá? Então, vários fatores, né? Você vai observar principalmente os marcos do desenvolvimento, certo, pessoal? Tá?
E junto com tudo isso aí, nesse período aí de anamnese ou numa sessão antes, eu prefiro ir junto com a anamnese, porque os pais às vezes não tem muito tempo. Então a gente já aproveita a anamnese, já fala sobre o contrato, tá, com essa família. Tem que mencionar em relação ao pagamento, porque o contrato acaba sendo extenso, de 3, 4 folhas, dependendo, né? E você precisa deixar bem claro e já estruturar como que vai ser esse pagamento. Vai ser por semana, né? Vai ser por sessão, vai ser mensal. Eu, particularmente, dentro da minha experiência, é melhor ser mensal, porque a gente tem um planejamento financeiro melhor, tá bom? Mais equilibrado. Porque aí você recebe por sessão, aí a mãe falta. Aí avisa 20 minutos antes. E aí você tem uma sala de aluguel para pagar. Você tem luz, você tem água, você tem um monte de coisa para pagar. Como é que fica o seu planejamento financeiro, né? Então a gente precisa pensar em tudo isso, certo? Tá? Se ficar qualquer outra dúvida, vocês podem falar. Outra pergunta, né, que me fazem bastante é essa questão mesmo de materiais, né? Então, como eu falei, vai depender muito. Você vai ter que fazer uma avaliação cognitiva. Se a criança tiver traços aí mostrando possível TDAH, você pode utilizar o ETDH e fazer uma investigação, tá bom? Então, gente, o resto fica mesmo para supervisão, tá? Uma mentoria para você aprender a estruturar toda essa parte de documentação, relatórios, e a supervisão para quando você já está partindo aí para avaliação, tá? E intervenção também. Então, espero que tenha ajudado, tá bom? Esse vídeo curtinho. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.